Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vamos só esperar mais um tempinho o pessoal chegar e se acomodar para não perder nenhum momento dessa nossa aula, onde eu vou ensinar para você como ser aprovado no Instituto Federal, mesmo que você tenha apenas um mês de preparação. Isso mesmo, então se você ficou interessado, se você ficou interessada nesse conteúdo, fica aqui comigo, que ao longo desses 30, 40 minutos eu vou te dar o passo a passo de como passar no Instituto Federal. Então, nessa aula você vai aprender como finalmente ser aprovado no exame de seleção de qualquer Instituto Federal do Brasil e assim poder estudar numa das melhores escolas técnicas do país e dar orgulho aos seus pais e familiares, mesmo sem ter que se matar de estudar. Por falar em pais e familiares, que tal chamar eles para assistir essa aula com a gente? Meu nome é Aline Nascimento, sou doutoranda em engenharia e já ajudei centenas de alunos a realizar o seu sonho de aprovação. Então, hoje eu vou ministrar essa nossa aula online. Então, para continuar, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. O que eu vou te ensinar hoje é o mesmo método que Giovanni utilizou para ingressar no Instituto Federal com apenas 2 meses de estudo. E lembro que uma das coisas que ele sempre me falou foi como seria possível fazer a pontuação da prova para garantir uma das vagas do IF. E é realmente simples, se você souber como tornar a prova previsível sabendo quais as questões que sempre caem. Um método eficaz de resolução e controlar o nervosismo no dia da prova. Para controlar o nervosismo no dia da prova é necessário primeiramente entender que é normal e faz parte, porém é necessário manter sob controle as emoções através da autoconfiança de que estudou a matéria certa para passar e focar no desejo que você quer, ou seja, na sua aprovação e não na sua eliminação. Assim, você vai descobrir o método para passar em qualquer prova do Instituto Federal e ser aprovado de verdade. E por que é importante aprendermos isso hoje? Porque a maneira que aprendemos nas escolas tradicionais sobre aprovação em exames de seleção dá muito trabalho e quase nenhum resultado. E você sabe disso. Eles perdem tempo ensinando tudo, mas não mostram o que realmente cai nas provas, nem muito menos as melhores técnicas de resolução de questões. E saber os segredos da aprovação pode te dar os mesmos resultados que já tive. Passei em diversos exames vestibulares e até em seleções de mestrado e doutorado mais concorridos da minha área de atuação, que é engenharia, com nota 10 na seleção de mestrado, por exemplo, o que me deixou em primeiro lugar e eliminou qualquer possibilidade de concorrência. E isso tudo utilizando o método e estudando as questões certas. Eu sei que parece injusto ou até fácil demais para mim, porque eu já estou no nível de doutorado, mas nem sempre foi assim. Eu lembro que na época da escola, no ensino médio, eu queria passar em uma prova de seleção, mas por inexperiência e por querer estudar todo o conteúdo em pouco tempo e não entender a maneira correta de me preparar, eu zerei uma das matérias e fui eliminada. E então, depois dessa frustração, eu decidi desvendar os segredos dos alunos que são aprovados em tudo e comecei a perceber que todos repetiam os mesmos passos e que na maioria das vezes não eram os mais nerds que conseguiam a aprovação, mas sim aqueles que sabiam qual o método certo de ser aprovado. E mesmo tendo zerado a prova do ano anterior, meus pais investiram alto nos meus estudos e eu continuei estudando muito, até que passei na minha primeira seleção. E então fui continuando, fui aprovada em uma das melhores instituições de engenharia do país e também fui aprovada no mestrado e depois doutorado após outro processo de seleção. E isso me fez decidir ajudar os jovens a passar em processos de seleção e entrar no Instituto Federal. Para que você consiga entender todo o passo a passo e eu consiga te explicar, vamos dividir em 3 passos a nossa aula, 3 partes na verdade, que são identificar as questões que sempre caem, como interpretar as questões da maneira correta e saber os melhores métodos de resolução de questão sem perder tempo. Talvez uma das coisas mais importantes que você deva saber é que as questões se repetem, e isso é importante, porque torna a prova previsível quanto ao conteúdo. São as mesmas questões, mas em embalagens diferentes. E sobre isso, devemos verificar os anos anteriores, baixar as provas e separar as questões por conteúdo. E eu vou te mostrar que esse método funciona em qualquer instituição. Por exemplo, Instituição Federal do Rio Grande do Norte, IFRN 2016. Aqui, considerando que o veículo utilizado no texto 3, após 40 minutos de viagem, percorreu X quilômetros a uma velocidade média de 63 km por hora.
A distância percorrida por este veículo para abandonar o animal foi de... E ele dá as opções. Aqui temos uma questão de velocidade média, certo? Que nada mais é do que a razão, velocidade média, é a razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer essa distância, certo? Logo, essa é uma questão de razão entre duas grandezas para obter uma terceira grandeza. Na prova do IFRN de 2019, tivemos a questão: um país que recebe refugiados tinha uma população de 10 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 80 habitantes por quilômetro quadrado. Após receber migrantes equivalente a 20% de sua população, a densidade demográfica deste país mudou para... E ele dá as opções. Temos aqui, então, uma questão de densidade demográfica, certo? E densidade demográfica é o quê? É a razão, vou colocar aqui, densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes, certo? E a área da região analisada. Logo, novamente temos uma questão entre razão de duas grandezas obtendo uma nova grandeza. Mais na frente eu vou resolver essas questões e vou te dar uma dica de como lembrar essas fórmulas a partir da questão, do enunciado da questão. Então aqui, Instituto Federal do Paraná, IFPR 2018. Sabe-se que uma fábrica, 8 máquinas, montam 32 peças em 8 dias. Assinala a alternativa que indica quantos dias seriam necessários para montar 84 peças em 12 máquinas. Identificamos aqui 3 grandezas: máquinas, certo? Peças e dias. E na questão, o valor de uma delas a partir a questão pede o valor de uma delas a partir dos outros valores. Questões que envolvem 3 ou mais grandezas são questões de regra de 3 composta, diferentemente da regra de 3 simples, que envolve apenas 2 grandezas. Na prova do IFPR 2019, temos que uma família, ao utilizar um aquecedor elétrico 3 horas por dia durante 15 dias, consumiu 135 kW de energia. Sabendo que o valor de 1 kW é 90 centavos, o custo para essa família, se este mesmo aquecedor for usado por 50 minutos por dia durante 30 dias, será... Novamente, temos 3 grandezas envolvidas: horas por dia, dias e o consumo, que é medido em quilowatt-hora. Logo, novamente, temos uma questão de regra de 3 composta. Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG 2013. Vamos pegar uma questão mais antiga para você ver que isso vem de sempre. Que o fato das questões se repetirem vem de sempre. Então aqui temos, numa pista circular de Autorama, um carrinho vermelho dá uma volta a cada 64 segundos e um carrinho azul dá uma volta a cada 80 segundos. Se os dois carrinhos partiram juntos, quantas voltas terá dado mais lento até o momento em que ambos voltarão a estar lado a lado no ponto de partida? Aqui nós temos uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum. Mas Aline, como você descobriu tão rápido? Calma, existem algumas palavras-chave que são características de questões de MMC e são elas: de tanto em tanto, a cada, juntos, simultaneamente, ao mesmo tempo, novamente. Então, lendo essa questão, nós podemos identificar, certo? Vamos ler novamente. Numa pista circular de Autorama, um carrinho vermelho dá uma volta a cada 64 segundos e um carrinho azul dá uma volta a cada 80 segundos. Se os dois carrinhos partiram juntos,
quantas voltas terá dado o mais lento até o momento em que ambos voltarão a estar lado a lado no ponto de partida. Então, vemos aqui, ó, essas palavras-chave, certo? Por isso, eu identifiquei tão rapidamente que era uma questão de mínimo múltiplo comum. Então, agora na prova do IFMG 2019, nós temos que, na fazenda do senhor Antônio, há 3 relógios que bateram a cada 30, 45 e 60 minutos, respectivamente. E em certo dia, verificou-se que às 8 horas, os 3 relógios bateram simultaneamente. Neste mesmo dia, os 3 relógios baterão juntos novamente. Então, aqui nós temos o quê, ó? Primeiramente, a cada 30, 45 e 60 minutos. E em certo dia, verificou-se que às 8 horas, os 3 relógios bateram simultaneamente. Nesse mesmo dia, os 3 relógios baterão juntos novamente. Logo, essa questão trata-se de mínimo múltiplo comum. Então, aqui a gente identificou os assuntos de cada questão. Mas você sabe que para conseguir ser aprovado no IF, você também precisa estudar os assuntos que caem e não tudo que passa. Você precisa ter um planejamento de estudo e praticar várias vezes com as questões que caem. E para treinar essa prática, vamos ver como funciona nas questões abaixo. Vamos responder aquelas questões que eu já mostrei anteriormente, certo? Então, aqui, a questão do IFRN 2016, né? Considerando que o veículo utilizado no texto 3, após 40 minutos de viagem, percorreu X quilômetros a uma velocidade média de 63 km por hora, a distância percorrida por esse veículo para abandonar o animal foi de... Para interpretar da maneira correta, primeiramente a gente tem que separar os dados que o problema fornece e os que ele pede para a gente achar. Então, aqui, quais são os dados que ele fornece? Eu já marquei aqui. Ele fornece o tempo que esse veículo gastou, certo? Para abandonar o animal, que no caso foi de 40 minutos, certo? E fornece a velocidade média do carro, que foi 63 km por hora. Ok. Nesse momento é necessário prestar atenção nas unidades para elas ficarem padronizadas e a gente não correr o risco de resolver a questão com unidades diferentes. Aqui nós observamos que o tempo ele é dado em minutos, no entanto a velocidade é dada em quilômetros por hora. Logo é necessário converter esse tempo para ele ficar padronizado com a velocidade média. Então aqui vamos fazer no cantinho bem rápido. Como eu converto minutos em horas? Sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos, certo? Então, quantas horas equivalem a 40 minutos? Fazendo aqui um meio pelos extremos, temos que 60x é igual a 1 vezes 40. Logo, x é igual a 40 por 60. Simplificando 0 com 0, os dois aqui eu posso dividir por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2/3 de hora. Interessante aqui deixar ele no formato de fração para facilitar na hora de substituir esse valor, na hora de fazer as contas. Porque se eu realizar essa divisão, nós vamos ter que trabalhar com números decimais. E acaba complicando um pouco o fato de resolver a questão. Então, é mais simples você deixar na forma de fração e proceder com a resolução, certo? E o que é que ele está pedindo na questão? Vamos ver aqui. Ele pede qual é a distância percorrida por esse veículo. Então, o que é que ele está querendo saber? A distância percorrida. Ok. Como eu disse antes, velocidade média. Então, eu vou separar aqui um quadrinho dos dados e vou continuar aqui a questão. Como eu disse antes, velocidade média é a razão entre a distância percorrida
e o tempo gasto para percorrer essa distância, certo? Mas, Aline, se der um branco na hora da prova? Se der um branco, você pode olhar a questão e olhar a unidade da velocidade média. E a partir dela, a gente pode deduzir qual é a fórmula. Por exemplo, aqui a velocidade média ela foi dada em quilômetros por hora. Então, quilômetro é uma unidade de quê? Comprimento, certo? E hora é uma unidade de tempo. Logo, a gente pode deduzir que a velocidade média é dada por uma razão de comprimento por tempo. E na questão, o comprimento dado é a distância percorrida, certo? Então, pelos dados da questão, eu acabo lembrando a fórmula. Vamos agora substituir os dados na questão. Velocidade média eu tenho, que é 63, certo? Distância percorrida, ele deu que é x. E o tempo gasto foi de 40 minutos, que a gente converteu em 2/3 de hora. Ok, então vamos realizar aqui meios pelos extremos. Temos que x é igual a 63 vezes 2/3. 63 vezes 2, operação de fração, né? O número inteiro por fração. Eu multiplico o numerador e depois realizo a divisão com o denominador, certo? Então, 63 vezes 2 é 126. Realizando agora a divisão por 3, temos que, vou fazer aqui do ladinho também, certo? 126 dividido por 3. Qual é o número que dá? Multiplicado por 3 dá 12. 4. Então, aqui, 12. Baixo o 0. Então, aqui agora é o 2. 2 vezes 3, 6. E não resta nada. Logo, a distância percorrida, 126 dividido por 3, é igual a 42 quilômetros, que nessa questão equivale à letra A. Correto, minha gente? Então, vamos seguir. Questão do IFRN 2019. Nós temos aqui que um país recebe refugiados tinha uma população inicial de 10 milhões de habitantes, certo? Eu vou logo separando os dados aqui. Então, no início, ele tinha o quê? 10 milhões de habitantes. E isso era a sua população. Ok. E uma densidade demográfica de 80 habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu vou chamar a densidade demográfica de DD e vou colocar aqui 80 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui são os dados de início, certo? Após receber migrantes equivalente a 20% da sua população, a densidade demográfica desse país mudou para. Então, temos uma segunda situação, que eu vou lá chamar aqui de final, mas final porque é a final do problema, certo? Na segunda situação, ele disse que a população ela sofreu um aumento de 20%. 20% de aumento, certo? E ele pede, questão pede, a nova densidade demográfica, certo? Como eu disse antes, a gente pode, vamos aqui deduzir, na verdade, a fórmula de densidade demográfica a partir da unidade de densidade demográfica dada. Aqui ele diz que o quê? 80 habitantes, certo? Então, nada mais é do que número de habitantes por quilômetro quadrado. Quilômetro quadrado é o quê? Unidade de área. Logo, densidade demográfica é dado pela razão entre o número de habitantes pela área da região, como eu tinha dito anteriormente. Então, vamos aqui para o pulo do gato, certo? O que é que ele diz? Antes ele tinha 10 milhões de população e tinha uma densidade demográfica de 80. Então, ele tinha uma área
específica onde tinha 10 milhões de habitantes. Sendo que depois essa população aumenta, mas ele não fala nada em relação à área. Então, a gente deduz que a área se manteve constante, certo? Então, se a área se mantém constante, a gente percebe, então, que um aumento no número de habitantes promove também um aumento na densidade demográfica proporcionalmente. Logo, se a população sofrer um aumento de 20%, a densidade demográfica também sofrerá um aumento de 20%. Então, por que é que eu faço? Eu calculo quanto é 20% de 80, certo? Para poder saber em quanto esse valor de densidade demográfica aumentou. Então, aqui, 20% de 80. Temos que é 20 sobre 100 vezes 80. Cortando 0 com 0, 0 com 0, nós obtemos valor de 16. Então, o aumento foi de 16. Se a densidade demográfica inicial era 80, então a densidade demográfica final será 80 mais o aumento de 20%, que é 16, logo 96 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Que é a alternativa C. Tá tudo beleza, minha gente? Então, vamos agora para a questão de regra de 3 composta do IFPR 2018. Então, vamos aqui. Para questões de regra de 3 composta, o legal é separar os dados já em forma de tabela. Então, vamos aqui fazer a separação. Sabe-se que em uma fábrica, 8 máquinas, então temos a grandeza máquinas. 8 máquinas montam 32 peças. 32 peças em 8 dias. Assinala a alternativa que indica quantos dias, então, quantos dias seriam necessários para montar 84 peças em 12 máquinas. Então, para resolver, então a gente já montou a tabela, já separou os dados e já sabe o que ele quer. Ele quer saber quantos dias eu vou precisar para fabricar essa determinada quantidade de peças. Logo, para resolver a questão, primeiro a gente identifica onde está a variável e monta uma fração exclusiva para ela. Então, a variável está aqui em dias. Eu vou montar aqui uma fração exclusiva para essa variável. E eu igualo a uma nova fração que eu vou descobrir quem é, certo? E agora, eu vou analisar cada grandeza em relação aos dias. Por exemplo, máquinas. Quando eu penso em máquinas versus o dia, a gente observa aqui que o número de máquinas ela aumentou em relação ao início. Antes eu tinha 8, agora eu tinha 12. Certo? Então, se aumentou o número de máquinas, o número de dias tem que diminuir. A gente presume que o número de dias tem que diminuir, porque se eu tenho uma maior quantidade de máquinas operando para confeccionar essas peças, então serão necessários menos dias para realizar essa fabricação. Então, aqui nós temos que, aumentando o número de máquinas, eu diminuo o número de dias. O que significa que a relação entre número de máquinas e número de dias é inversa. Então, na hora de eu colocar os valores referentes à quantidade de máquinas, eles serão invertidos. Ao invés de descer 8 sobre 12, eles descerão 12 sobre 8. Certo? Vamos analisar agora peças em relação a dias. Então, observamos aqui que em relação ao início, houve um aumento na quantidade de peças, certo? De 32 para 84. Então, se eu aumento o número de peças, mantendo constante o número de máquinas, eu vou precisar de mais ou menos dias para confeccionar essas peças. Eu vou precisar de mais dias, porque eu aumentei a produção. Logo, a relação entre peças e dias é uma relação
direta, porque se eu aumento um, eu aumento o outro. E eu vou descer esses valores aqui do jeito que eles estão para a nossa fração. Então, vai ficar 32 sobre 84, certo? Então, montei o nosso problema. Aqui eu faço o meio pelos extremos. Então, 12 vezes 32 vezes x é igual a 8 vezes 8 vezes 84. Então, x, isolando x, temos que 8 vezes 8 vezes 84, dividido por 12 vezes 32. Nós podemos realizar a multiplicação desses valores e depois dividir, ou simplificar para realizar uma conta com números menores, certo? Então, observando aqui o número 8 e o número 12, nós podemos simplificar esses dois números por 4. Observe que eu só vou simplificar porque aqui a gente está tendo uma multiplicação tanto em cima quanto embaixo, certo? Então, eu posso simplificar tanto 8 quanto 12 por 4 e obter 8 dividido por 4, eu obtenho o 2, e 12 dividido por 4, eu obtenho o 3. Posso pegar também e simplificar esse 8 com esse 32, certo? Então, simplificando os dois por 8, 8 dividido por 8 eu posso fazer, fica 1, e 32 dividido por 8 fica 4. Assim, nós temos, reescrevendo, nós temos 2 vezes 1 vezes 84, dividido por 3 vezes 4. Aqui ainda a gente pode simplificar esse 2 com esse 4. Então, aqui, 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. E resta, então, 1 vezes 1 vezes 84, dividido por 3 vezes 2. Ficando 84 dividido por 6. Vamos realizar essa conta aqui no cantinho? Então, 84 dividido por 6. Primeiramente, nós temos 1, que multiplica o 6, dá o 6, só resta 2, 24. Então, qual é o número que multiplicado por 6 dá 24? É o número 4. Então, aqui, 4 vezes 4, 24, resta nada. Logo, o resultado da divisão entre 84 e 6 dá 14, então são necessários o quê? 14 dias para montar 84 peças em 12 máquinas. Alternativa B, certo? Vamos agora para a próxima questão. Uma família, ao utilizar um aquecedor elétrico 3 horas por dia, durante 15 dias, consumiu 135 kW de energia. Sabendo que o valor de 1 kW é 90 centavos. O custo para essa família, se este mesmo aquecedor for usado 50 minutos por dia, durante 30 dias será. Então, aqui nessa questão de regra de 3, vamos separar também as questões em forma de tabela, certo? Então, vou aqui colocar uma grandeza, tempo por dia, e você vai descobrir por que eu estou colocando tempo por dia e não hora por dia. A grandeza dias e a grandeza consumo, certo? Então, aqui nós temos uma família a utilizar um aquecedor elétrico 3 horas por dia, 3 horas por dia durante 15 dias. Então, aqui, 15 dias. Consumiu 135 kWh de energia. Sabendo que o valor de 1 kW é 90 centavos, então separa essa informação que a gente pode precisar dela. O custo para essa família, se esse mesmo aquecedor for usar 50 minutos por dia. Opa! No primeiro momento ele está usando 3 horas por dia e agora ele está usando 50 minutos, certo? Então aqui a gente tem duas unidades diferentes para o tempo. A gente tem hora e minuto e é necessário converter essas unidades para uma mesma, certo? Para ficar padronizado. Então, aqui eu vou converter hora para minuto para ficar mais fácil. Para a gente não ter que trabalhar com fração ou número decimal, certo? Então, 3 horas equivale ao quê? Se uma hora é 60 minutos, 3 vezes 60, 180
minutos. Logo, agora eu vou trabalhar com esse valor de 180 e o de 50, certo? Saber se este mesmo aquecedor for usado 50 minutos por dia durante 30 dias, certo? Qual será o custo? Quanto eu vou gastar, né? Na verdade. Então, para eu saber qual será o custo, primeiramente eu tenho que saber qual será o consumo, certo? Então, novamente aqui eu vou identificar qual é a coluna que tem a variável e fazer uma fração exclusiva para ela, para a gente resolver essa questão. Então, aqui eu vou fazer a fração o quê? 135 dividido por x, certo? E vamos obter uma nova fração, que aqui vamos analisar agora cada grandeza em relação ao consumo. Então, aqui, de início, a gente gastou 180 minutos. E houve o quê? Uma redução para 50 minutos. Então, se eu diminuo o tempo em que o aquecedor está ligado, eu vou aumentar ou diminuir o consumo? Se eu diminuo o tempo, eu vou diminuir o consumo, né? Já que é menos tempo do aquecedor gastando energia. Então, se eu diminuo um e o outro também diminui, nós temos aqui uma relação o quê? Direta. Então, eu pego esses dois valores e escrevo aqui do jeito que eles aparecem. Então, 180 sobre 50. Multiplicado agora pela relação entre dias e consumo. Aqui, a gente já verifica que eu aumentei a quantidade de dias, certo? De 15 para 30. Se eu faço um aumento na quantidade de dias, eu vou consumir menos ou mais? Eu vou consumir mais, porque são mais dias com aquecedor ligado, certo? Então, também temos uma relação aqui direta. Então, eu vou pegar esses dois valores e colocar aqui do jeito que eles aparecem, certo? Vamos agora fazer o meio pelos extremos. Nós obtemos 180 vezes 15 vezes x é igual ao quê? A 135 vezes 50 vezes 30. Isolando o x, temos o quê? 135 vezes 50 vezes 30, dividido por 180 vezes 15, certo? Aqui, fazendo as simplificações para facilitar a nossa vida. 30 eu posso simplificar com 180, simplificar 30 por 30, aqui vai aparecer 1. E 180 por 30 vai ser 6, certo? Aqui também eu posso simplificar 50 e 15 por 5, certo? Então, 50 dividido por 5, 10. E 15 dividido por 5, 3. Então, reescrevendo essas frações, temos o quê? 135 vezes 10 vezes 1 é igual ao quê? A 6 vezes 3. Ainda eu posso simplificar 10 e 6 por 2, certo? Porque os dois são números pares. Então, 10 dividido por 2, 5. E 6 dividido por 2, 3. Logo, nós temos o quê? 135 vezes 5 vezes 1, dividido por 3 vezes 3, que é o quê? 135 vezes 5. 135 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. 5 vezes 1, 5, mais 1, 7. Então, aqui, 675. Dividido por 3 vezes 3, 9. Vamos aqui realizar a divisão. Qual é o número que multiplicado por 9 dá 67, o próximo? Então, vamos verificar que esse número é o número 7, que dá 63. Então, realizando a subtração aqui, sobra 4, baixando o 5, então temos 45. 45 dividido por 9 dá o quê? 75, certo? Então, a gente descobriu, resolveu essa conta e descobriu que 675 dividido por 9 dá 75. Logo, o consumo ao longo desses 50 minutos por dia, durante 30 dias, foi de 75 kW por hora. Mas é isso que a questão está pedindo? Não, a questão está pedindo o custo. Então, para eu saber o custo, eu tenho que saber quanto é que vale 1 kWh. E a questão deu que é 90 centavos. Então, se 1 kWh custa 90 centavos, 75 kWh vai custar 75
vezes 90 centavos, certo? Que realizando, isso daqui é o custo, vou colocar aqui, custo. Realizando essa multiplicação, a gente obtém 67,50. Valor de 67,50. Então, o custo para usar o aquecedor durante 50 minutos por dia em 30 dias é de 67,50. Letra C. Questão agora do IFMG 2013. A questão do MMC, certo? Então, vamos lá. Separar os dados. Então, numa pista circular de autorama, um carrinho vermelho. Vamos colocar aqui vermelho, certo? Ele dá uma volta a cada 64 segundos. E um carrinho azul dá uma volta a cada 80 segundos. Se os dois carrinhos partiram juntos, quantas voltas terá dado mais lento? Então, o que é que ele está pedindo? O número de voltas do mais lento. Qual é o carrinho mais lento? Aquele que demora mais tempo para dar uma volta. Então, o carrinho mais lento, nesse caso aqui, é o carrinho azul. Então, quantas voltas deu o azul para poder encontrar com o vermelho depois que eles largaram juntos, certo? Então, vamos resolver essa questão por MMC. O MMC entre 64 e 80. A maneira mais rápida de resolver questões de MMC é decompondo através dos fatores primos. Então, eu faço o quê? Eu escrevo lado a lado aqui, 64 e 80, e vou proceder com a decomposição aqui pelos fatores primos. Primeiramente, qual é o menor fator primo que divide os dois? Número 2. 64 dividido por 2 dá 32, e 80 dividido por 2, 40. Novamente, por 2, temos aqui 16 e 20. Por 2, novamente, 8 e 10. Por 2, 4 e 5. Agora, esse daqui já não dá mais para dividir por 2, mas esse dá. Então, eu continuo dividindo por 2, 4 dividido por 2, 2, e mantenho esse aqui constante, certo? Então, aqui, novamente por 2, até que isso se torna 1. E, por último, eu divido por 5. Então, restando 1 em 1. Então, a decomposição em fatores primos, aqui temos o quê? 5 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantos 2? 6, 2. Vezes 2, 2, vezes 2. Realizando essa multiplicação, temos 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40, vezes 2, 80, vezes 2, 160, vezes 2, 320. Então, ele demora 320 segundos para se encontrar novamente. E quantas voltas equivale isso para o carrinho azul? Para saber o número de voltas, a gente vai pegar o total que ele demora para se encontrar pelo valor que ele demora para dar uma volta, que é 80. Então, cortando 0 com 0 e dividindo 32 por 8, nós temos o valor de 4, certo? Então, ele demora o quê? 4 voltas para, a partir do início, do ponto de partida, ele se encontrar novamente. Alternativa A, certo? Então, vamos agora para a última questão, também de MMC, certo? Então, aqui temos que na fazenda do senhor Antônio há 3 relógios, certo? 3 relógios. O primeiro que bate a cada 30 minutos. O segundo que bate a cada 45 minutos, certo? E o terceiro que bate a cada 60 minutos, respectivamente. E em um certo dia, verificou-se que às 8 horas, então, o início, 8 horas, os 3 relógios bateram simultaneamente, ou seja, eles bateram ao mesmo tempo. Então, nesse mesmo dia, os 3 relógios baterão juntos novamente, certo? Então, aqui, para eu resolver essa questão, eu tenho que saber em que momento esses 3 relógios vão bater junto novamente. Então, eu tenho que primeiro calcular qual é o MMC desses 3 valores. Então, eu coloco aqui, ó,
lado a lado, 30, 45 e 60 e procedo com a decomposição em fatores primos, certo? Primeiramente, o menor deles, 2, vou 30 dividido por 2, 15, 45 não dá, eu mantenho, 60 dividido por 2, 30. Então, vamos aqui com 2 novamente. 15 não dá, 45 também não dá, eu repito, então 30 dividido por 2, 15. Agora eu vou passar a dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5, 45 dividido por 3, 15, e 15 dividido por 3, 5. Continuo dividindo por 3, certo? Porque ainda tem um 15 aqui, então mantenho 5, 5, 5. E por último, divido por 5 tudo e fica 1, 1 e 1. Então, a decomposição em fatores primos agora 5 vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 2, que é 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. E 90 vezes 2, 180. Então, a cada 180 minutos, eles batem juntos novamente. Sendo que a questão está dando aqui, pedindo o resultado o quê? Em horas. Eu tenho o início em horas e eu tenho um tempo que eles demoram para bater juntos em minutos. Então, eu preciso converter esse tempo em minutos em hora para eu poder terminar a questão. Então, 180 minutos equivale a quantas horas? Se uma hora equivale a 60 minutos, quantas horas equivale a 180? 60x igual a 180 vezes 1. X igual a 180 dividido por 60, que equivale ao quê? A 3 horas. Então, 3 horas a partir de 8, eles batem juntos novamente. Então, em que horário vai ser isso? 8 mais 3, 11 horas. Logo, eles batem juntos novamente às 11 horas, que é a alternativa C. Certo, minha gente? Então, é claro que praticar essas questões vai depender diretamente de como você estudou os assuntos que caem. E não tudo que nos passam no edital, certo? E do planejamento de estudos adotado. E isso impacta diretamente na aprovação. E foi principalmente por causa desse método que passei em várias seleções, desde o nível mais básico até o mais avançado, pois ele funciona para tudo. E passar em várias seleções só é possível porque é uma forma que realmente funciona, para identificar as questões que mais caem, interpretá-las da maneira certa, identificar rapidamente qual método de resolução irá resolver e resolver no menor tempo possível. E se você é estudante e quer realizar seu sonho de passar e ser aluno do Instituto Federal, você sabe que não deve estudar de qualquer jeito. Para você ser aprovado, você deve aplicar um método comprovado para que qualquer aluno ingresse no Instituto Federal, mesmo iniciando os estudos do zero. E o que eu te mostrei foi o mesmo passo a passo que eu usei para passar em todas as seleções que concorri, inclusive na doutorado. E se você quiser a minha ajuda para te ensinar o mesmo método, aqui está o que vamos fazer. Eu vou te apresentar o APROVE-IF, e esse treinamento é diferente de tudo que as escolas ensinam, e é o mais eficaz, porque eu vou te ensinar como interpretar as questões de maneira correta, a estudar o que realmente cai, e também a como resolver as questões de forma rápida e descomplicada, sem perder questões de graça por estar nervoso no dia. E se você quer ser aprovado no Instituto Federal, cursar o ensino médio e técnico juntos na melhor escola da cidade, que mais forma profissionais qualificados, alunos prontos para ingressar nas universidades. Se você quer dar alegria aos seus pais, parar de perder tempo com o que não funciona e não ter problema com a frustração de não ver seu nome na lista de aprovados, e isso tudo em 30 dias, esse curso é para você. E como vamos fazer isso? Trata-se de um curso completo de matemática totalmente online e realizado por meio de videoaulas contendo 10 módulos específicos, sendo mais de 60 aulas ao todo, com foco no método de resolução de questões descomplicado que qualquer aluno pode aprender mesmo que sozinho. Além disso, você terá material didático de apoio em PDF, suporte via WhatsApp e acesso à plataforma de estudos online, com acesso ilimitado por 2 anos.
Isso mesmo, se você não passar esse ano, poderá rever tudo no ano que vem e com todas as atualizações do curso durante esse período. E o que você vai encontrar dentro do curso? No módulo 1, vamos ver conjuntos numéricos. São operações e propriedades dos conjuntos de números, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. No módulo 2, são questões de álgebra, equações, inequações, sistemas de equações de primeiro e segundo grau, polinômios, produtos notáveis e fatoração. No módulo 3, teremos proporcionalidade, razão e proporção, grandezas direta e inversamente proporcionais, regras de 3 simples e composta e porcentagem. No módulo 4, temos geometrias e medidas. São sistemas de medida decimal e não decimal, ângulos e as áreas das figuras planas. No módulo 5, temos os polígonos. No geral, vamos estudar polígonos regulares e a congruência e semelhança desses polígonos. Particularmente, vamos estudar o triângulo com seus pontos notáveis, congruência e semelhança, além de relações métricas e trigonométricas em triângulo retângulo. No módulo 6, vamos estudar geometria plana, os entes geométricos ponto, reta e planos, além de paralelismo e perpendicularismo e o teorema de Tales. No módulo 7, serão vistos as funções, com sua definição, domínio, contradomínio e imagem, e serão vistos 2 tipos de função, a de primeiro e a de segundo grau. No módulo 8, estatística, terá análise de dados e gráficos, a média, a moda e a mediana. No módulo 9, questões de probabilidade, problemas simples de contagem, conceitos básicos de probabilidades e problemas que envolvam o cálculo de probabilidade de eventos simples. E por último, no módulo 10, teremos os tópicos especiais, que são assuntos que não são comuns a todos os IFs, como por exemplo, conjuntos, geometria espacial. E diferente dos preparatórios tradicionais presenciais, que custam em média R$ 2.000, somando as mensalidades ao longo do ano, fora custo com apostila e transporte, e o tempo de deslocamento, o AproveIF tem um valor de R$ 1.000, que é o custo médio de um preparatório presencialmente comigo. Mas hoje você não vai pagar nem a metade disso. A condição que eu vou te mostrar está muito incrível e imperdível. E antes de revelar, eu preciso te falar o que eu vou te dar em bônus para quem adquirir essa oferta hoje. Então vamos lá. No bônus 1 temos o planejamento de estudos, onde você vai poder se planejar da forma adequada para estudar. E esse planejamento de estudos tem um valor de R$ 200. No bônus 2 temos um grupo secreto no WhatsApp e no Facebook no valor de R$ 300, onde você vai poder tirar suas dúvidas e interagir com outros alunos, comigo e com outros alunos. No bônus 3 temos um treinamento com especialista para controlar suas emoções e o nervosismo, além de aumentar sua confiança no dia da prova, no valor de R$ 200. No bônus 4 temos dicas de uma nutricionista sobre o que comer antes e na hora da prova. No bônus 5 temos 11 simulados, no valor de R$ 100. E o super bônus de 1.000 questões resolvidas de prova dos institutos federais no valor de R$ 300. O total desse bônus é R$ 1.297. E tudo isso, o custo completo, custa R$ 1.000, mais R$ 1.297 em bônus. E você vai levar com 87% de desconto em 12 parcelas de R$ 28,94 ou R$ 297 à vista, no boleto ou até em 2 cartões. Isso é muito menos do que você gasta com transporte para ir da sua casa para um curso presencial. Então você vai ter o AproveIF, curso online completo de matemática com 87% de desconto, mais R$ 1.297 em bônus por apenas 12 parcelas de R$ 28,94. E eu ainda vou te dar uma garantia incondicional de 7 dias. Isso mesmo, eu assumo todo o risco aqui. Ou você tem resultados ou eu devolvo 100% do seu dinheiro. Basta enviar um único e-mail. E qual o caminho para adquirir? Você vai clicar no botão aqui embaixo e logo será redirecionado para a página da Hotmart, a maior e mais segura plataforma de treinamentos online. Em seguida, preencha os seus dados e escolha sua melhor forma de pagamento. Após a compra ser finalizada, você receberá um e-mail da Hotmart com seu acesso ao curso. E caso o pagamento seja feito por boleto, seu acesso chegará em até 72 horas. Para isso, clique agora no botão aqui embaixo e tenha acesso imediato ao curso completo e todos os bônus. Se comprar agora,
você vai levar R$ 1.297 em bônus. Então, o curso mais todos os bônus exclusivos tem um total de R$ 2.297. E somente hoje você vai levar tudo por apenas 12 vezes de R$ 28,94 ou R$ 297 à vista. Serão R$ 2.000 de economia e você vai ter acesso ilimitado por 2 anos ao treinamento, mais todos os bônus já citados. Essa oferta com todos os bônus, eu sinceramente não sei por quanto tempo ficará no ar. Então você precisa agir rápido para garantir. Chama seu pai ou sua mãe agora mesmo para garantir sua vaga. Então clica no botão agora e seja bem-vindo ao time onde você irá aprender as melhores estratégias para ser aprovado na prova do Instituto Federal. E eu estou aqui para te ajudar. A minha equipe está a postos para tirar todas as suas dúvidas. Basta nos mandar uma mensagem agora pelo contato ao lado. Os novos alunos já começaram a entrar na turma. Parabéns pela decisão. Estaremos juntos nessa jornada e será um prazer poder ajudar você.